Falar sobre casamento é legal porque a gente fala sobre duas pessoas completamente diferentes. A gente fala sobre duas pessoas que foram criadas em contextos diferentes, foram criadas de formas diferentes. E esse tratar do Senhor eu me questionava enquanto eu montava toda essa estrutura. Como Deus é maravilhoso, como Deus é poderoso para juntar duas pessoas de características completamente diferentes, de ambientes diferentes e fazer dar certo. Porque, irmão, se dependesse de nós, se fosse um projeto feito por nós, dificilmente nós aceitaríamos com facilidade uma pessoa que é extremamente oposto a nós. Não é verdade? Você pode trabalhar com uma pessoa que é extremamente oposto a você, ou você pode trabalhar com uma pessoa que é muito parecida com você, no mesmo ritmo de trabalho, na mesma pegada, naquela mesma criatividade, vocês têm essa sintonia. Isso é muito legal. O difícil é trabalhar com uma pessoa que você é completamente oposto a ela. Só que quando Jesus escolheu os discípulos, ele foi intencional para colocar no mesmo grupo Pedro e João. Pedro e João. Ele foi intencional, até no ponto de que o primeiro milagre da igreja foi feito por duas pessoas ali, aconteceu entre duas pessoas e um paralítico, que esses dois eram completamente diferentes. Pedro muito despachado, rapaz, eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te entrego. Levanta-te e anda. E você vê o papel de João, eu acho que ele ficou assim, rapaz, ele levantou. Então você percebe que são duas pessoas completamente diferentes. Pedro muito impulsivo, João muito amoroso. E quando a gente volta um pouco à palavra, a gente percebe que existe também a intencionalidade de Deus quando ele construiu o templo, que ele pediu para que fossem construídos com pedras e não com tijolos. Porque, irmão, tudo aquilo que Deus constrói, ele não precisa que seja feito de um molde só, de um padrão só. Só existe um padrão para que nós tenhamos esse reflexo, que é Jesus. Fora isso, a gente precisa aprender a conviver com todos e principalmente saber lidar com aquelas pessoas que nós não gostamos muito. Porque às vezes porque a pessoa é um pouco calma ou até um pouco acelerada, mas ela de alguma forma é diferente de nós. Agora, uma coisa é clara, não existe nenhum relacionamento que você seja tão transformado e tão afetado diretamente quanto um casamento. Você pode ter quaisquer amizades, mas nenhum relacionamento vai ter esse poder de transformar você, esse poder de mudar você, de moldar você tanto quanto um casamento. Porque o casamento ele tem esse poder, irmão, de acessar você em pontos específicos, principalmente do teu íntimo, do teu sentimental, que outra pessoa não tem essa capacidade. Outro amigo não tem esse poder de te desestabilizar ou de te edificar tão grande. Eu falo com a Luciene muitas vezes, eu digo, Luciene, quando eu estou prestes a tomar alguma decisão que você não está comigo, eu fico com mais insegurança, eu fico com medo. Mas quando ela tá, que ela diz assim, vai pra cima, vai, deixa de ser medroso. Às vezes eu gosto que ela fale assim, vai menina, deixa de ser medroso. Porque ela sabe que de alguma forma vai dar certo. Como? Não sei, mas ela acredita que vai dar. E quando ela acredita, parece que eu sinto mais segurança. Irmão, pode perceber, quando você está tomando grandes decisões na sua vida, dentro da sua casa, quando os dois estão em comum acordo, traz paz. Quando os dois estão, você pode até tomar uma decisão errada, mas se foi os dois que tomaram junto a decisão errada, vocês arcam com as consequências juntos. Faz sentido isso? O legal é que da mesma forma que Deus trouxe essa capacidade de construirmos juntos, Ele também nos trouxe esse dever de nos moldarmos juntos. Irmão, o começo desse versículo ele é muito forte. Por mais que você não acredite, eu montei quase toda essa palavra por causa desse pequeno trecho, onde o versículo fala assim, por essa razão. Em algumas traduções ele fala por essa causa. O que significa que não é uma causa qualquer, ele está falando por causa disso. Por causa dessa causa específica, o homem vai deixar o pai e a mãe e vai deixar o lugar onde ele cresceu, onde ele criou raízes, onde ele foi ensinado, onde ele tem uma cultura, para criar algo novo com outra pessoa. Por essa razão, ele especifica, não é por outra razão qualquer. É por essa razão. Então ele ressalta, ele traz esse entendimento mais aprofundado que existe um motivo pelo qual é muito mais profundo nos relacionarmos no casamento.
Só que o casamento, da mesma forma que nos traz flores, nos traz responsabilidades. Da mesma forma que você está no casamento, que é legal ter uma testemunha, quando você não está bem, a pessoa vai lá e te manda uma palavra. Quando você está mal e ela está ali ao teu lado te ajudando. Quando você às vezes fica doente, precisa ir para o hospital e ela está ali cuidando de você e vice-versa. É muito bom ter essa parceria. Deixa eu abrir só um parêntese para que você entenda que aquilo que eu vou ensinar aqui não cabe àquelas pessoas que estão passando por abusos físicos. Não é isso, tá? Não tem nada a ver. Aquilo que eu vou te ensinar aqui não cabe nesse tipo de relacionamento, porque isso merece cadeia, polícia. Então você nem escuta, você vai chamar a polícia, liga lá e denuncia, tá? Eu vou falar agora sobre relacionamentos saudáveis, por mais que sejam problemáticos em alguns pontos. Irmão, eu aconselho muitos casais e uma das coisas que eu mais prezo é: como é que vocês estão? Ah, pastor, tá tudo bem. Tá tudo bem? Há quanto tempo tá tudo bem? Ah, tá tudo bem há bastante tempo. Vocês não discutem, não? Ih, pastor, difícil, nós não discutimos, não. É muito difícil nós discutir. De jeito nenhum. Não. Tem alguma coisa errada, moço. Não tem lógica. Por que você não está discutindo? Irmão, entenda, discussão e briga são duas coisas completamente diferentes. Eu vou começar por aqui. Discussão e briga são duas coisas completamente opostas. A briga é algo que você deve evitar. A discussão é algo que você deve respeitar. Por quê? Porque na discussão existe crescimento. Nem sempre a tua esposa vai compactuar ou concordar com aquilo que tu pensa. Ela pode pensar de uma forma diferente, ela pode pensar de uma maneira completamente oposta à sua. Existe uma discussão onde você vai colocar o assunto à mesa e vocês, de forma respeitosa, vão trabalhar os argumentos. A briga, ela entra no desrespeito. A briga, ela entra naquela pessoa que está querendo ganhar razão de uma forma que não é saudável irmão, quer encontrar o fim de um relacionamento, encontre o fim do respeito. Porque a partir do momento que você começa a desrespeitar a pessoa que você está, o relacionamento ele está com prazo de validade. Porque o desrespeito ele traz consigo a falta de apreciação pelo outro. Eu já não tenho mais aquele olhar pelo outro como eu tinha antes. Eu já não olho para ele e tenho esse sentimento bom. Não, eu olho para ele, às vezes sinto raiva, um negócio tão ruim, porque ele me desrespeitou tanto, essa pessoa me desrespeitou tanto, que eu não tenho mais nenhuma apreciação pela pessoa dele. Eu não tenho mais nenhuma admiração por ele. Então entenda, o desrespeito leva à falta de admiração e o relacionamento precisa ser estabelecido em admiração. Você precisa admirar o outro, irmão. É por isso que você casou, porque quando você estava apaixonado, você pensava que ela era a melhor mulher do mundo, a mulher mais linda. E vice-versa. O cara, quando está apaixonado, ele faz loucura, irmão. Eu mudei, foi de cidade. Larguei um concurso de mão para casar. Se eu disser para você que foi para ver um propósito aqui, inicialmente não foi. Depois eu descobri que tinha um propósito por detrás de tudo. Mas primeiro foi porque eu fui casar, irmão. Um homem, quando ele está apaixonado, ele é maluco. A mulher também. Então entenda isso. Quando existe uma admiração, existe respeito. Você consegue tratar um assunto que talvez você não concorde com o seu cônjuge, mas você consegue ali discutir. Você está entendendo até aqui? Eu quero te trazer a ideia que existe um alguém que você se torna por se casar. E esse é o primeiro ponto. Não desista antes de crescer. Se você gosta de anotar, anote aí. Não desista antes de crescer. Uma das ferramentas que Deus usa para nos amadurecer é o casamento. Olha que legal isso. Por que é o casamento? Por aquilo que eu acabei de falar para você. O casamento ele coloca duas pessoas diferentes que vocês têm que dar certo. Mas você não vai conseguir dar certo apenas com a tua força, apenas com o teu próprio entendimento. Porque por você não seria capaz de perdoar o tanto que você precisa perdoar num relacionamento. O casamento, irmão, ele te transforma de uma tal maneira que você aprende a não pensar em si mesmo. Principalmente quando você começa a ter filho. Nós estamos falando de um relacionamento que está pautado nos princípios do Senhor. É aquilo que você vai buscar, tá bom? Se o teu relacionamento não está assim, busque que ele seja dessa forma. Mas um relacionamento, quando você se casa, ele passa a te ensinar, até mesmo de forma compulsória, obrigatória, se você quer dar certo com essa pessoa, você tem que parar de pensar primeiramente em si mesmo. Relacionamentos estão dando errado porque existem pessoas egoístas que, ao invés de pensarem no bem comum, no outro, estão pensando em si mesmos. Ao invés de pensar, poxa, como é que está o outro? Poxa, o que que o outro acha? Poxa, o que está acontecendo? Não, ele pensa em si mesmo.
Ele pensa naquilo que ele acha que é o correto, naquilo que ele acha que tem que ser, e ele às vezes ignora aquilo que a outra pessoa tem para dizer. O relacionamento, ele vai te moldar a ponto de você se tornar outra pessoa. O casamento, ele te amadurece. Por mais que você seja maduro antes de casar. Eu prego muito que você tem que ser maduro antes de entrar no relacionamento, porque o relacionamento, quando não há maturidade, há agressões. Pode perceber, irmão, porque o menino, quando ele não sabe discutir, ele começa a xingar. Já percebeu isso? Ele começa a gritar. O menino, aquela pessoa que é imatura, quando ela não consegue discutir com educação. Mas, amor, o que você acha desse tipo de pensamento aqui? Porque eu vejo por esse lado A, por esse lado B e por esse lado C. Eu entendo o seu lado, mas tem esse viés. O que você acha? Já pensou por essa forma? A pessoa que é imatura, ela acha que tudo é ataque. Tudo que a outra pessoa está fazendo contra ela, está atacando. Você está me chamando disso? Você quer dizer que eu sou isso? Você quer dizer que eu sou aquilo? Às vezes a pessoa nem falou nada. Mas ela toma aquilo como uma ofensa, e a resposta dela à ofensa que ela imaginou na cabeça dela é gritar, é falar mais alto do que o normal, é xingar, é chamar de um monte de coisa, é ir embora, é ignorar. Então, o imaturo, ele não tem capacidade de discutir. Sente aqui, vamos discutir como duas pessoas sensatas. Somos adultos. Estava falando com o meu amigo Gui agora à tarde, e que cara incrível. Eu estava até trocando ideia com ele, falei, Gui, como é bom falar contigo, mano. Porque você é uma pessoa assim, Glauberson, isso aqui vai ser dessa forma, tá bom? Tá tudo bem. Sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. Vai ser assim, conte comigo aqui, não conte comigo ali, conte comigo assim, não conte comigo assado. Pronto. Irmão, eu gosto de gente que é preto no branco, assim, não tem essa meia palavra. É até aqui, daqui pra frente, e eu tô fora. Pronto, tá tudo bem. É uma pessoa muito bem decidida. A gente viu isso quando nós estávamos servindo uma igreja na Itália, e ele me contou algo muito bom que presenciei com os próprios irmãos da igreja, que eles falam assim, cara, quando você oferece alguma coisa para a pessoa, ela fala assim, não quero, obrigado. Tá tudo bem, não quero. É muito fácil você dizer não. Eles não têm problema em dizer não. E não tem problema em dizer sim. Então você tem essa capacidade de falar e não ser ofendido por qualquer coisa. Porque tem gente, irmão, que quando você não concorda com aquilo que ela fala, ela tenta lhe convencer. Aí eu vou te dar uma chave aqui. Como fala lá no Ceará, uma chave aqui chibata, meu amigo. Pega isso com você, pega isso, guarda isso no teu coração. Nem sempre você vai convencer o teu cônjuge para fazer alguma coisa. Mas você sempre tem que ter respeito por aquilo que ele está pensando, por aquilo que aquela pessoa tem para te falar. Você não está ali para convencê-la, porque às vezes ela pensa de forma diferente. A minha esposa tem uma visão diferente da minha em vários pontos. Eu sou mais agoniado, eu sou mais apressado, eu quero que as coisas aconteçam logo, eu me lanço no novo, não tô nem aí. A minha filha nasceu com essa característica, porque eu boto ela em cima de uma mesa, ela pula como se não houvesse amanhã. Ela mal aprendeu a entrar numa piscina, que tá pulando da piscina na água, assim como se fosse um colchão. Ela não tem medo, ela nasceu com esse espírito aventureiro. Eu sou desse jeito, irmão. A Lucênia é mais pé no chão. Ela até para entrar no avião, ela disse assim, não, será que esse negócio aqui tem que voar, Deus, em nome de Jesus, que a gente chegue. Eu não tô nem aí, irmão, eu durmo mesmo. Enquanto ela tá orando, eu tô dormindo. Eu não tenho tanto medo das coisas. Ela, não é que ela tem medo, mas ela é mais racional nesse ponto. Então ela é mais comedida e eu sou mais acelerado. Então a gente fica freando um ao outro. Eu puxo ela em alguns momentos e em alguns outros momentos ela me freia. Tá tudo bem, irmão. Então tem coisas que eu não consigo convencê-la, mas nós entramos em comum acordo. Eu falo assim, ó, vamos fazer dessa forma? Porque o comum acordo te traz uma segurança. Sabe por quê? Porque no dia que, se porventura der errado, vocês dois pagam a conta. Do contrário, quando tu decide as coisas sozinho, às vezes não compartilha com o outro, o que acontece? Quando dá errado, a primeira coisa que passa na cabeça do que não foi ouvido, do que não teve a opinião respeitada é: eu disse que ia dar errado. Que 90% dos casos são as mulheres, não é? Que elas falam, eu disse que ia... Irmão, acabou. Aí o cara já quer pular assim do prédio, ele já quer desistir de tudo. Mas é assim, irmão, a mulher ela foi feita para ser ouvida.
Deus te deu uma mulher para te ouvir, para que você ouça ela. Então, é verdade que tem vezes que Deus fala comigo através dela. Irmão, quando é assim, dói, viu? Dói. Você sabe por quê? Porque eu tenho que diminuir o meu ego, dar razão àquilo que está sendo dito, e eu sei que é Deus falando. Tem horas que eu sei que é Deus falando com ela. E é no momento que eu estou mais argumentando e ela vem assim, mas não é. Não é assim. É assado, cozido e torrado. Na hora o Espírito testifica. É desse jeito que ela está falando mesmo. Aí, irmão, eu tenho que recuar. Aí sabe o que é que esse orgulho? Na hora fala assim, mas tu é homem. Mas humildade e hombridade são duas coisas diferentes. Eu não perco a minha hombridade porque eu sou humilde. Mas tem gente que acha que perde. E aí eu preciso deixar de ser tão egocêntrico para aprender que um relacionamento ele é feito por duas pessoas. Você está entendendo que o relacionamento, quando ele pula para a fase do casamento, ele vai exigir de você coisas que você jamais pararia para ter se não estivesse nesse ambiente de casamento? Se você não estivesse num lar. É por isso que as pessoas hoje em dia elas querem o melhor do relacionamento, mas não querem o pior. Por que o pior? Porque o pior confronta, o pior te maceta, o pior te machuca até você crescer. Aí, por não quererem passar por esses processos, o que eles fazem? Eles têm o melhor do casamento, mas não se casam. Querem fazer tudo que um casal faz, mas não querem a responsabilidade que um casamento carrega. É por isso, irmão, que Deus nos ensina. A palavra é clara. Deus abençoa aqueles que Ele tem aliança. Deus abençoa e promete e lança um destino profético para aqueles que Ele tem aliança. Com o povo de Israel, o povo dele, ele se aliançou com o povo. Deus abençoa aquele que tem aliança, porque a aliança fala de responsabilidade. Falar de desejos, de suprir ali algumas carências físicas, sem entender o assunto, é legal, essa parte é fácil. Eu quero que você seja capaz de suprir uma responsabilidade. É isso que Deus está falando. É por isso que a palavra vai a todo momento nos ensinar. Cuidado com o acesso que você dá. Cuidado com o acesso que você dá. Porque o acesso ele precisa estar vinculado à responsabilidade que você também entrega com outra pessoa. Irmão, eu não posso entregar só o acesso. Eu não posso pegar e dizer, não, pode aqui, ó. Pronto. Você tem acesso a tudo de mim. Você tem acesso à minha vida, às minhas emoções, ao meu coração, ao meu corpo. Você tem acesso a tudo. Tá, mas qual foi a responsabilidade que eu impus na vida desse ser humano? Nenhuma. Qual foi a responsabilidade que eu pedi dele para que ele tivesse? Para corresponder ao acesso que ele tem? Nenhuma. Mas interessante que a gente faz isso no trabalho, né? Já percebeu? Quanto maior é o cargo que você tem, maior é o teu salário, mas também maior é a tua responsabilidade. E eu vou te dizer um negócio. Uma coisa é o erro de quem está na ponta. Outra coisa é o erro de quem está lá em cima. Porque o erro de quem está lá em cima, o estrago é muito maior. Não é verdade? O estrago de quem tem um acesso maior é maior. É por isso que tem gente que às vezes dá um acesso e por conta dessa pessoa ter esse acesso, ela consegue ferir, machucar, deixar traumas, mas foi dado um acesso para ela sem nunca nem ter cobrado um tipo de responsabilidade, moço. E eu fico me perguntando, quando muitas jovens param e me mandam mensagem, pastor, isso e aquilo, minha filha, o que você fez? Eu sempre procuro a raiz, o que você fez antes de se relacionar com esse cafajeste? Nem orou, nem encontrou em lugares saudáveis, que eu não vou nem te falar na igreja não, porque eu não conheci a minha esposa na igreja, eu conheci minha esposa na internet. Não foi no Tinder, viu, desviado? Foi num fórum de concurso público, porque nós estávamos fazendo um concurso público aqui pro INSS, e aí eu falei, poxa, quero ir para um lugar mais frio, porque, bicho, é quente demais no rumo do Nordeste, velho. E aí eu falei, não, beleza, até aqui o Senhor me ajudou, eu tenho vivido com o sol na moleira, tá tudo certo, mas eu quero viver o resto da minha vida num lugar um pouco mais ameno. Eu realmente planejava para morar um pouco mais para cá, mas não sabia onde. Eu conheci ela num fórum de concurso público, quando criei um grupo de estudos, coloquei ela e uma renca de gente. Quando começaram a falar de política e religião, eu falei, turma, essa não é a ideia. E comecei a mandar o povo ir para vala e tirei todo mundo. Quando das fé, tirei ela.
Só que o nome dela é Luciene. E a pessoa que eu devia tirar era Luciana. Aí ela me mandou uma mensagem. Falou assim, ô Glauberson, por que você me excluiu do grupo e tal? Eu não estava fazendo parte. Aí depois, a gente trocou ideia. Passamos um ano conversando como amigos. Depois é que tudo aconteceu, mas eu não conheci ela dentro da igreja. Então, mas eu conheci ela dentro de um ambiente saudável. Não queira conhecer uma pessoa saudável quando você está em ambientes complicados, irmão. Você está em ambientes que ninguém quer nada com a vida. Você espera encontrar alguém de valor ali? Você acha que tu vai encontrar um diamante no chão assim indo para casa? Óbvio que não. Então você não vai encontrar uma pessoa de valor em qualquer lugar. Entenda isso. Aí a pessoa chega, pastor isso, pastor aquilo, e tarará, e tororó. E quando você vai ver o volta-fita, começou completamente errado. Não teve nenhum critério de escolha. Só é bonito, meu Deus, é lindo, é isso, é aquilo, tem uma conversa boa. Falei, nossa, mas quanto vale o teu coração? Porque pelo que eu tô vendo aqui, não vale muita coisa não, né? Quanto vale o teu coração? E eu sempre digo, olha, você pode não ter o teu relacionamento como uma prioridade. Mas se a tua casa estiver ruim, toda a tua vida vai estar. Você pode estar bem em qualquer área da tua vida. Mas se na tua casa tu estiver ruim, irmão, tu vai estar mal em onde quer que você esteja. Qualquer lugar que você estiver, você não vai estar bem. Porque você vai lembrar da sua casa, porque lá é o lugar que tu vai voltar. É o lugar onde você descansa. É o lugar onde você encontra refúgio, é o teu lar. Lá é o lugar que primeiramente tem que estar bem. Lá é o lugar onde você tem que fluir. É o primeiro ministério que Deus te deu. Então, quando o teu lar está bem, pode estar quebrando o pau, irmão, em tudo que é lugar. Pode estar destruindo tudo. Quando você tem uma pessoa do lado, pega a tua mão e fala assim, vamos, tamo junto. Irmão, não há absolutamente nada que você não tenha vontade de enfrentar. Não há ninguém que você não tenha coragem de ir para cima porque você tem alguém. Essa é a importância do lar. Então, esse primeiro ponto eu quero que você entenda. Que existe um alguém que você se torna por causa do casamento. Que se você não estivesse casado, você não estaria exposto a essas mudanças. E essas mudanças acontecem com o atrito. Com o atrito. Então, o atrito no casamento, ele traz crescimento. Um atrito saudável. E escuta isso, escreve. Um atrito saudável. O atrito saudável, ele fala de pessoas com opiniões diferentes. Ele fala de pessoas com formas diferentes de falar, formas diferentes de pensar. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Esse atrito vai te fazer crescer. Porque uma hora a mulher vai olhar pra tu e falar assim, meu filho, toma jeito de homem. Você não é mais menino, não. Cresça, meu filho. Você vai crescer. Você vai começar a pensar na casa, não em você. Quando tem filho, então, você sai e não tem nem vontade de comprar alguma coisa pra você. A primeira pessoa que vem é teu menino, né? Se tem alguém que é pai, tem alguém que é mãe, dá um oi aí. É verdade ou não é? Quando você sai que vê uma coisa pra comprar, nossa, isso aqui dá direitinho pro meu filho. Nossa, isso aqui dá direitinho pra minha filha. É desse jeito. O casamento, ele foi projetado para te transformar. Então não desista. Não desista. Volto a dizer, vou abrir um parêntese novamente aqui por conta do tal da internet, né? Não estou falando aqui de abusos, ok? O abuso, você liga para a polícia e denuncia. Eu estou falando de relacionamentos normais, que está dentro ali do padrão, que às vezes a pessoa não está se entendendo, porque precisa ajustar alguns pontos cruciais. Então, o relacionamento ele te faz ser uma pessoa que você jamais seria se você permanecesse solteira. Esse é o problema do casamento, irmão. São 3. Esse é o problema do casamento. Ele vai te transformar numa pessoa que você não seria se você fosse solteiro. Eu escrevi alguns pontos aqui sobre isso. Você não pode ter um casamento forte se você não estiver forte. Eu gosto muito disso. Da mesma forma que você não pode começar um relacionamento que será saudável se você não estiver saudável, você não terá um casamento forte se você não estiver forte. E quando falo forte, não falo de algumas fraquezas que temporariamente você passa, mas eu te falo de uma força que vem do Senhor, porque a capacidade de manter o casamento não vem de você, vem de Deus. A capacidade de manter uma união não vem das suas capacidades próprias, vem da capacidade de Deus, da graça de Deus. Por quê? Porque é um projeto dele. Se é projeto dele, existe uma graça específica que ele derrama sobre você. Então não desista. É chato? Muitas vezes é. Vale a pena? Vale.
Porque só no casamento, irmão, você é capaz de deixar um legado. Você não deixa um legado sozinho. Para filho, para netos. Não, irmão, é no casamento. Você é filhos, é herança, é geracional. Você percebe que a palavra, a todo momento, ela fala de filhos, ela fala de herança, ela fala de algo que é passado para gerações. Existe algo poderoso, irmão, no casamento. Existe algo poderoso no passar a bênção geracional, de ser um modelo para gerações futuras. Existe uma bênção. O casamento você não pode ter um casamento completo se você não estiver completo. Aqui eu trago isso quando falo sobre o relacionamento, né? Tem gente que está em frangalhos, tem gente que está em pedaços querendo ter um relacionamento e achando que o relacionamento vai dar certo. Mas não vai, irmão. Seja inteiro com Deus. E o teu relacionamento inteiro com Deus será o padrão para que você tenha um relacionamento também inteiro. Porque você está inteiro. O outro, ele não vem para te completar. Ele vem para te transbordar. Escreve isso. O outro não vem para me completar, vem para me transbordar. É igual um balde. Um balde com água cheia. Se você derramar mais água, ele transborda. Pronto. O outro vem para te transbordar. Quem foi que te completou? Jesus. Anotou? Bora para o ponto 2. O casamento não é uma projeção, é um reflexo. Irmão, eu passei um tempo pensando sobre isso. Casamento não é uma projeção, é um reflexo. Eu pensei, casamento não é uma janela. Eu lembro de uma época que a gente morava no Ceará e a gente ficava assim na janela de casa, olhando a turma passar na rua, e brincando e tal. E é interessante porque a janela ela me mostra coisas e muitas vezes eu me distraía na janela olhando a turma e tal. Principalmente quando eu estava de castigo que eu não podia sair de casa. E às vezes, irmão, a gente está distraído demais num casamento. Por que o casamento ele não é uma projeção, ele não é uma janela, ele é um reflexo? Você vai entender agora. Quando você está orando para Deus, principalmente para que Deus te ajude com relação àquela pessoa que é difícil, aquela pessoa que é chata, você não vai escutar nenhum anjo, nem um querubim, nem o Espírito Santo falando no teu coração. Nossa, é verdade. Nossa, essa pessoa é chata mesmo. Não. Principalmente você pode chorar as pitangas para Deus e tudo aquilo que você falar pode até ser verdade de alguma forma, mas Deus nunca vai compactuar com isso. Sabe o que ele vai te dizer? Tirar a trave do teu olho. Olha para você, o que você pode mudar? Eu estou entendendo que tu tá chorando por causa do outro. Tu pode orar, minha esposa é isso, a minha esposa é aquilo. Você pode orar, meu marido é isso, meu marido é aquilo. Deus nunca vai olhar para você e vai dizer, não, você tem razão, ó, é verdade, não, ele é chato mesmo. Não, irmão. Ele vai te perguntar o que você precisa mudar. É por isso que é um reflexo, porque você olha para si mesmo. O casamento é um lugar que você precisa olhar para si mesmo e ver o que você precisa mudar. Não é olhar para o outro e às vezes se distrair, porque tem gente que está tão distraído no erro do outro, naquilo que o outro precisa melhorar, que usa isso de muleta para não mudar aquilo que ele precisa mudar. Pegou. Deu para entender isso? Tem gente que às vezes está tão distraído com projeções, pensa tanta coisa, olha o erro da pessoa e usa aquilo como muleta, como desculpa. Porque ela é assim, eu sou assado. Porque ela é cozida, eu sou torrada. Porque ela faz isso, eu vou fazer aquilo. Então, a todo momento tem uma desculpa, não tem um reflexo. Mas quando você está de frente a você mesmo, irmão, você começa a ver as suas imperfeições. Você já se olhou no espelho, viu tanto que você é feio? Estou brincando, você não é tão feio assim não. Você já se olhou no espelho e viu as suas imperfeições? Irmão, meu espelho primeiro tem que ser um pouco mais largo por conta do tamanho da minha cabeça, que eu sou cearense, cabeça grande. Quando você se olha no espelho, irmão, você começa a ver as imperfeições. Preste atenção. Se tem alguma coisa que não tá bom no espelho, você olha, não, isso aqui não tá bom, não, deixa eu arrumar aqui o cabelo. Tá fazendo maquiagem, a maquiagem não tá boa, você tá olhando onde? No espelho. O espelho, ele vai revelar as suas imperfeições, irmão. Então o casamento é um lugar onde você tem esse hábito de autorreflexão, de se analisar e ver o que você precisa mudar. Tem muito casamento, irmão, que acaba porque as pessoas não olham para si, elas olham mais para o outro. Deixa eu te falar um negócio, você não olha
para o outro para mudá-lo, você olha para o outro para amá-lo. Quem muda ele é Deus. Em nome de Jesus, irmão, aprende isso. Quem muda o outro é Deus, não é você. Você olha para o outro para amá-lo e servi-lo. Se você quer a mudança do outro, ore para que Deus trabalhe no coração dele. Ore para que você seja uma ferramenta, para que Deus te use para mudar aquela pessoa. Mas Deus te usa não da forma que você quer. Deus te usa às vezes amando aquela pessoa. E você fica macetando, querendo. É como se você pegasse o ser humano na forma que você está vendo e você quer que essa pessoa seja de outra forma. E aí você fica ali, batendo. Você não consegue mudar, porque você não é o oleiro é Deus. E quando você bate muito no jarro, irmão, o que faz? Ele vai quebrar. Às vezes você quer tanto mudar o outro que ao invés de mudá-lo, de ajudá-lo, você está quebrando ele. Essa é forte, né, irmão? Esse ponto 2 é muito forte, irmão. Porque, cara, às vezes Deus usa até as imperfeições do outro para te transformar, sabia disso? As pessoas que você menos tem a capacidade de mudar, mais mudam você. Porque Deus te coloca num ambiente que precisa dar certo. Casamento não foi feito para dar errado. Deus não te obriga para subir num altar e prometer. Você fez a promessa, cumpra. Você é homem de palavra. É o padrão que Deus te traz. Eu prometi um Redentor, o Redentor foi. Eu prometi a salvação chegou. Eu paguei o preço. Se você prometeu, cumpra. Cumpra aquilo que você prometeu. Então o casamento não foi feito para dar errado. Foi feito para ser cumprido, porque é uma promessa. É um pacto, é uma aliança, irmão. Não é algo que tu pode desistir, como quem, pediu uma comida no iFood, não tô muito afim não, vou cancelar o pedido. Você não pode cancelar o pedido de casamento. Tá em cima do altar, você prometeu, você foi lá, assinou papelada, se tornou cônjuge e agora quer devolver? Só porque não tá conseguindo conviver? Irmão, não existe essa devolução não, irmão. Ou você senta e amadurece, e cresce, e aprende, e diminui esse ego, ou você vai sofrer, irmão, porque no divórcio não é só uma pessoa que sofre, não. Irmão, não é só você pode até, escute isso que eu estou te falando, você pode até ser traído. Você pode até ser traído num relacionamento. E você decidiu divorciar, você vai sair machucado. Se você traiu, você vai sair machucado. Então, existe essa mágoa, essa dor no divórcio. Deus não gosta de divórcio, Deus abomina o divórcio, irmão. Então, guarda isso. Casamento é um lugar onde você tem costume, o hábito de autorreflexão, de se olhar no espelho. Se olha no espelho, irmão, mais vezes. Deixa Deus usar as imperfeições do outro para transformar você. É lindo isso, irmão. Agora tu está entendendo por que Deus queria construir um templo com pedras e não com tijolos? Porque o reino de Deus é feito por pessoas diferentes, a igreja é feita por pessoas diferentes. Eu preguei isso no devocional, se você acompanha os nossos devocionais, eu preguei isso ontem ou foi hoje, não lembro. Mas eu falei sobre isso. Você consegue honrar Judas da mesma forma que você honra João? Esse é o desafio, irmão. São pessoas diferentes. Às vezes nem merecem. É aquilo que enfim, a nossa justiça ela é muito desbalanceada, né? Mas Deus diz honra. Deus fala honre e pronto. É feito de pessoas diferentes e se você não aprender a respeitar as diferenças, as fragilidades, as imperfeições do outro e tentar mudá-lo em amor, em paciência. Por isso que a palavra vai nos ensinar. Eu tenho que trazer uma live só para falar sobre as características do amor. Irmão, eu vou dar tanta lapada no seu lombo que você vai sair caxingando, como fala, né? Então, escuta isso. As indiferenças, às vezes, são ferramentas na mão de Deus para te transformar. Você está no atrito, você é muito aventureiro, aí chega uma pessoa para te parar, você é muito afobado, aí chega uma pessoa para te dói, mas você precisa aprender. E às vezes são as imperfeições dela que te fazem ter mais paciência.
às vezes são as imperfeições que ela tem que te fazem orar por ela. Às vezes essas características que tornam um relacionamento um pouco mais difícil, que faz com que vocês se aproximem a Deus para que vocês deem certo juntos. Irmão, se o casamento é algo de Deus, você precisa dele para que as coisas deem certo. Você está entendendo isso? Então, para que as suas imperfeições e as imperfeições da outra pessoa se tornem uma ferramenta na mão do Senhor, vocês precisam estar no Senhor. Pegou esse ponto 2? Bora pro ponto 3, senão não sai daqui hoje. O seu cônjuge não é o seu inimigo. Meu Deus, irmão. Isso é tão forte. O seu cônjuge não é o seu inimigo. Quando você começa a enxergar o cônjuge como inimigo, que é isso que o bicho velho mais faz, é transformar a tua forma de enxergar o outro como um inimigo. Mas o seu cônjuge não é o seu inimigo. Tem gente que às vezes está num nível de casamento, o nível do relacionamento está tão desgastado, que ele olha para o outro, tem gireza, tem uma aversão tão grande. Mas, irmão, não é que às vezes o amor acabou. Às vezes é porque está tão cheio de mágoa, guardou tanta coisa, não tem essa capacidade de relevar. E aí vai carregando coisa, carregando, até que quando olha... Vou te dar um exemplo disso, irmão. Teve uma época que eu estava tomando açaí. E eu gosto muito de açaí, viu? Gosto muito. Na verdade, eu gosto da minha mulher. De açaí... Mas escuta. Irmão, teve umas 2 semanas, numa época, que eu tava tomando assim todo dia. Meu Deus. Quando tava na 3ª semana, eu não podia pensar em açaí. Primeiro porque eu tava engordando. Segundo porque eu tava ficando pobre, porque açaí é um negócio caro. E terceiro porque eu tava tão enfesado de tomar açaí, que eu não podia nem olhar pra esse negócio. E olha que eu gosto muito de açaí. Eu não podia nem olhar pro negócio, que eu tava assim, mano, não quero. Já comeu tanto chocolate em festa de aniversário, tanto, que quando você vê um pedaço de bolo, você fala assim, nossa, não quero não. Ixi, chega a dar um negócio ruim. Porque você comeu tanto daquilo que não quer mais. Da mesma forma são as nossas emoções se a gente não cuidar. A gente se coloca tanto nessa situação de atrito, de atrito que não é saudável, nessa situação de guardar mágoa, quando a gente olha para o outro, já vem pensamento ruim. Só que o outro não é o nosso inimigo, é o nosso aliado. Você não casa, irmão, para estar dentro de casa com o inimigo. Você casa para estar dentro de casa com o seu amor. É ou não é? Você não subiu naquele altar olhando pro seu inimigo e disse assim, ô inimigo, ô bicho velho, eu digo sim porque eu quero é passar o rei da vida. Não, irmão, não faz isso não. Você não fez isso, eu tenho certeza que quando você casou, você via a mulher mais linda do mundo. E quando ela olhar para você, feio do jeito que tu é, ela viu o homem mais bonito do mundo. Exótico do jeito que tu é. Mas ela via beleza. Irmão, existe beleza no relacionamento. O problema é que às vezes, irmão, você pode ter um terreno mais lindo do mundo, mas se você colocar lixo nele, ele se torna feio. Você pode ter o jardim mais bonito, mas se você começar a colocar lixo, vai ficar feio, fedido. Mas é isso que a gente faz com o nosso coração muitas vezes. A gente fica guardando mágoa do outro, guardando. Irmão, seja alguém de palavra. Se você perdoou, perdoe. Ponto. Sabe por quê? Porque são nas pequenas coisas, todos os dias, que muitos relacionamentos não dão certo. Por isso que a palavra fala, rapaz, é muito melhor o cara ficar numa casa com goteira do que com uma mulher rixosa. Olha isso. Olha que forte isso. E tem homem que é rixoso também, viu? Tem homem que é brigando também, briga por qualquer coisa. Não pode falar nada que tá assim, ai meu Deus, dodói. Você já ficou numa casa com uma goteira, irmão? Irmão, é incômodo demais. No primeiro minuto tá tudo bem. Na primeira hora você já começa a ficar se tremendo todinho. Passa mais de 1 hora, você quer destruir o telhado, eu vou ficar logo na chuva, eu quero me molhar, porque é chato, é incômodo. Mas é uma gota que fica pi, pi, pi. É chato, irmão. Então às vezes é no dia a dia que você tá sendo levado para a armadilha porque você tá guardando tanta coisa. Um saquinho todo dia, um saquinho de lixo sentimental todo dia. Uma mágoa, uma coisa, uma toalha, um sapato, todo dia. No fim de 5 anos, a pessoa já não tá aguentando mais nada. Quando vem a toalha na cama, tu tá maluco? Aí começa a gritar. Eu já te falo há 5 anos que tu não devia. 5 anos ela tava guardando.
contando quantas vezes acaba deixando a toalha em cima da cama, molhada. Eu te falo isso, irmão, não é compactuando com certos hábitos errados, não é isso. Mas é que é você quem decide aquilo que toma espaço no seu coração. O outro pode ter hábitos que são desconfortáveis no convívio. Mas se você permitir com que esses hábitos tomem espaço no seu coração e comecem a sujá-lo, irmão, às vezes esquecer do sapato na porta vai ser o motivo para você divorciar. Porque isso já aconteceu tantas vezes, que você já não aguenta mais. Eu não aguento mais. Nossa, pastor, eu não aguento mais. Meu Deus, eu não aguento mais, esse homem não muda. Mas, irmão, existe uma graça de Deus. E eu sei que Deus está falando ao coração de muitas pessoas que são casadas aqui. Eu quero orar no fim dessa live para que a gente possa compartilhar na presença do Senhor os nossos anseios, sabe? Meu casamento não é perfeito não, irmão. Minha mulher, se nós estivermos no meio da selva e vier uma onça e estiver perto do meio-dia, ela olha pra mim, olha pra onça e fala assim: tu quer carne de quê? Tu quer bife ou carne de panela? Irmã, minha mulher é braba, moço. O cara que não tem uma mulher braba, um boleto pra pagar ele é só um menino. Mas é essa graça de conviver que é legal. E aí eu lembro de uma oração, tô encaminhando pro final, eu lembro de uma oração que eu tava assim. Eu orava pra Deus dizendo assim: Deus, como é que pode, Deus? Um dia que eu tava com a cabeça, Deus, a mulher é mais braba que coisa de mula, mano. Deus, me ajuda. Deus, como é que pode? Não tô entendendo, rapaz. Deus, essa mulher não tem lógica. Braba, moço, braba. Quem conhece ela sabe. E Deus disse assim: olha, tu quer casar com uma leoa e tá com medo de ser azunhado? Tu queria casar com uma mulher porreta e tá com medo de levar umas marretadas? Não tô te entendendo, não. Cara, o Espírito ministrou muito forte no meu coração. Se você quer casar com uma leoa, uma hora ou outra você vai sofrer um arranhão. Mas você não é um leão também, ou você é um gatinho? Porque se você for um gatinho, você vai correr. Se você for um leão, você fica. Nesse dia Deus me ensinou, irmão, que o tamanho da responsabilidade que eu queria pra mim, Deus se entregou. Agora, a gente precisa começar a entender que existem fardos que meninos não são capazes de suportar. É por isso que não querem ter relacionamento sério, querem só brincar com a filha dos outros. É por isso que tem pessoas que se entregam tão fácil, porque não querem sentir o peso da responsabilidade. Mas se você está até aqui falando sobre casamento comigo, aprendendo sobre casamento, é porque você está disposto a pagar o preço. Você está disposto a se entregar pelo outro, porque isso é casamento. É você se tornar quem nunca imaginou ser, é você ter essa autorreflexão diária e não ver o outro como inimigo, porque o outro não é seu inimigo. Amém? Queridos, eu quero orar por vocês. Eu quero orar para a gente finalizar esse encontro e eu quero colocar na presença do Senhor cada casamento aqui e até mesmo os casamentos futuros. Se você está com o seu cônjuge aí do lado assistindo, pega na mão dele. Se você brigou com ele hoje de manhã, pede perdão. Pede perdão, foi bobeira, eu sei que foi bobeira, sempre é. Sempre é bobeira, irmão. Irmão, 90% das discussões de casais são bobeiras ou mais. São coisas que você poderia deixar de lado, porque o relacionamento é mais importante. Pegue na mão dele, vamos orar. Sabe, tenha esse costume de pegar na mão. Vamos orar, filho, hoje. Chame para orar. Ah, meu marido não me chama para orar. Chame ele para orar. Ah, mas ele não quer. Pois ore por ele. Ore por ele. Se ele não quer orar com você, ore por ele. Ore. E se você é homem, busque a Deus na sua casa, com a sua esposa. Busque a Deus com a sua esposa. Ore pelos seus filhos com a sua mulher, moço. Ora pelos teus filhos com a tua mulher. Tira um dia que os meninos estão dormindo. Bota a mão na cabeça, pega um olhinho, aqueles olhinhos que lá na igreja, você vai na sua igreja e fala, pá, um olhinho assim. Unge a cabeça dos teus filhos, moço. Existe uma autoridade de pai sobre você, ninguém no mundo pode chamar eles de pai e de filho, só você. Então só uma oração de pai que só quem pode fazer é você. A oração de mãe só quem pode fazer é você. Junta perto do menino quando ele estiver dormindo, bota a mão na cabeça dele assim. Ora por ele. Sabe, unge o teu filho, unge a tua casa. Pega o olhinho, rapaz. Parece doideiras que eu vou te falar, mas não é não.
Cara, unge a tua casa, pega um olhinho e mela assim, ó. Passa na porta da tua casa. Passa na tua janela, assim, só pega como um ato profético. Deus, que na minha casa não haja nenhum acesso do inimigo. Pai, abençoa a minha entrada, a minha saída. Irmão, ora pela tua... Bota a mão na geladeira e declara, Pai, em nome de Jesus, que não falte alimento aqui. Que não falte alimento na minha casa. Bota a mão na cama que tu dorme com a tua mulher. Pai, que haja união, que haja amor. Ora, moço. Tem gente que o casamento acaba e você pergunta quantas vezes ele orou. Eu falo, nunca orei. Mas tu não é crente? Peste. Não, mas eu nunca orei. Nunca fiz isso. Nunca paguei o preço. Pois é, você queria carregar algo que nunca foi capaz de pagar o preço. E se você está aqui, irmão, é porque você é capaz e você se comprometeu para pagar o preço. Ore, jejue, jejua em prol da tua casa, jejua em prol do teu casamento. Quando perguntar por que você está de jejum, amor, por nós, a paz. Você vai mudar, você vai desarmar a mulher que está com você. Se ela estiver com raiva e ela perguntar por que você não está comendo, estou de jejum pelo nosso relacionamento, para que haja paz. Irmão, eu tenho certeza que Deus vai tocar no coração dela. Eu tenho certeza. O problema é que às vezes a gente não sabe a natureza da batalha e não sabe a natureza da estratégia. Mas quando Deus fala assim, olha, ore, jejue, coloca o teu relacionamento, a tua casa, os teus filhos, o teu trabalho. Irmão, de vez em quando eu pego o carro, pego a moto, e cara, eu boto a mão assim e falo, Deus abençoe em nome de Jesus que eu não tenha acidente. Eu imponho a mão, não estou abençoando apenas eu não estou abençoando apenas aquele automóvel. Aquilo não passa de uma ferramenta. Mas eu estou colocando nas mãos do Senhor a minha viagem, o meu destino. Eu estou colocando nas mãos do Senhor a minha atividade. Para que eu seja guardado na ida, na vinda. Para que Deus esteja comigo. Faz isso. Irmão, faz isso durante um tempo e você vai ver que a tua casa não vai ser mais a mesma. Tem gente que quer casar, mas não quer pagar o preço do casamento, irmão. Se o casamento é de Deus, é com Deus que você tem que estabelecê-lo. Faz esse teste. Não acredita em mim, não. Faz. Depois você me diz se deu certo ou não. Mas faça isso. Tá bom? Fecha teus olhos. Se tu estiver com a tua mulher, abraça ela, pega na mão dela. Se você tá longe, traga ela à tua memória. A pessoa que você está se relacionando, um relacionamento sério, direito diante do Senhor. Traz à tua memória essa pessoa agora. Sabe, se está longe da tua esposa, traz ela à tua memória agora. Depois, quando terminar, liga para ela, fala que ama. Irmão, tem que ter isso. Tem que ter isso. Tá? Oh Deus, obrigado, Senhor, por esse encontro. Obrigado, Jesus, porque grandes coisas o Senhor fará. Pai, eu oro por cada lar. Eu declaro, Senhor, por cada família aqui, que o Senhor será o centro. Eu declaro, Pai, unge, Senhor, cada um deles para que tenham paciência, para que tenham amor, para que tenham sabedoria para lidar uns com os outros. Pai, eu oro para que as mulheres sejam sábias. Eu oro para que os homens sejam líderes, para que os filhos sejam como brotos de oliveira ao redor da mesa, que nos traz alegria, contentamento, nos traz essa paz, que por mais que seja complicado às vezes criar os nossos filhos, mas nós somos pais, é um privilégio. É um privilégio nós darmos a alguém uma vida, fazermos uma vida como fruto do nosso amor. Pai, muito obrigado, Senhor. Eu oro para que haja gratidão dentro dos lares. Eu oro para que haja compreensão, empatia. Deus, em nome de Jesus, que eles comecem a pensar no outro, não em si mesmos. Que eles não olhem para o outro como se estivessem em um ringue. Não são inimigos, são aliados. Eles estão na mesma casa, no mesmo lar. Um dia decidiram caminhar juntos. Um dia decidiram entregar a vida um para o outro e viverem, serem um diante do Senhor. Pai, eu oro que todo o plano arquitetado contra eles seja destruído, que toda mulher adúltera não encontre espaço, que todo homem adúltero não encontre espaço. Eu oro, Senhor, para que eles tenham sabedoria no utilizar do celular. Pai, em nome de Jesus, que todo espírito de pornografia caia por terra agora em nome de Jesus. Todo espírito de pornografia, Senhor,
caia por terra agora, em nome de Jesus. Homens, não se vendam por um vídeo. Assim diz o Senhor. Não se entreguem por algo que não é real, porque tudo é uma mentira. A verdade que você tem está dentro da sua casa. Pai, eu oro em nome de Jesus, para que não haja esse adultério virtual, Deus. Eu oro em nome de Jesus, Pai. Dá sabedoria, coragem, caráter, discernimento, posicionamento. Homens sendo líderes, homens, não vítimas. Deus, eu oro para que não haja essa sensibilidade exacerbada, que não se pode falar nada, que já se sentem feridos. Pai, eu oro em nome de Jesus para que eles sejam pessoas decididas, que entendam a identidade que carregam, entendam quem são, que saibam gerir as suas emoções e não guardem mágoas desnecessárias, que não façam do coração deles uma lata de lixo. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, que haja perdão. Eu oro para que haja perdão. Deus, transforma, Senhor, cada um. Transforma cada casamento. E eu oro por restauração, Pai. Por casamentos que estavam a ponto de serem destruídos, por casamentos que estão por um fio. Oh, Deus. Eu oro por restauração agora, em nome de Jesus. Oh, Deus, o Senhor me mostra alguém que está orando, uma mulher está orando para o retorno do seu marido. Pai, em nome de Jesus, escuta a oração da tua serva, Pai. Escuta a oração da tua serva. Restabelece, Senhor, a família que outrora foi destruída. Restaura, Senhor, os lares. Restaura o amor que um dia foi corrompido. Restaura, Senhor, o amor. Deus, eu oro em nome de Jesus, que o laço do passarinheiro, da peste perniciosa, não encontre espaço, Senhor, na vida dos nossos homens, os líderes que estão aqui, Pai. Eu oro em nome de Jesus por homens posicionados, mulheres posicionadas, decididas, não se vendem, carregam o fardo no casamento, mas também carregam a graça que traz o casamento. Eu oro em nome de Jesus, que eles sejam libertos de toda cadeia do inimigo, de todo trauma, que eles sejam libertos agora em nome de Jesus. Eu oro pelos seus lares. Eu oro, Senhor, para que haja multiplicação de recursos, para que haja portas abertas, para que o Senhor esteja fazendo algo novo na vida de cada um deles. Pai, transforma-os, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, lindos? Deus abençoe você, Deus guarde você. Eu espero que essa live tenha te edificado muito. Esse foi só um módulo da nossa mentoria Relacionamento com Propósito. Se você quiser participar da nossa mentoria, só você escrever relacionamento e vou te enviar o link da nossa mentoria aí no teu direct, tá bom? Se você também quiser acessar pelo nosso link na bio, tem lá Relacionamento com Propósito. Essa live talvez fique gravada, eu estava pensando em deixar ela gravada porque também ela vai para a nossa plataforma, essa live de agora, para fazer parte do conteúdo da mentoria. Nós trabalhamos a mentoria da solteiridão até o casamento e o convívio no casamento. E esse faz parte de um dos conteúdos lá que nós vamos aprofundar dentro da parte sobre casamento, tá? Participe. Irmão, às vezes o preço que você paga para estar num ambiente de crescimento é muito menor do que o preço para pedir por socorro quando estiver tudo dando errado. Então, participa, tem tanta coisa que você vai aprender, que você vai crescer, que você vai aprender a conviver e vai fazer tanto sentido para você que depois você vai testemunhar para mim. Nossa, valeu muito a pena. Eu quero ouvir o teu testemunho. Eu quero ouvir quem você se tornou depois. Você vai caminhar comigo durante 1 ano. Conteúdos. Você vai aprender 1 ano inteiro, irmão. Você vai aprendendo. Teu relacionamento não será o mesmo. Estou programando umas lives para fazer com casais e com aqueles que são noivos e solteiros que estiverem na mentoria conosco. Porque o público, a gente vai abarcar todo o relacionamento. E vai ser algo transformador, tenho certeza. E ao fim nós teremos um momento lindo, um momento que vai valer a pena dedicar esse 1 ano para crescermos e aprendermos sobre relacionamento, tá bom? Digita relacionamento, eu vou te enviar o link, ou vai lá na bio do Instagram e acessa. Foi muito bom estar com vocês.
Eu espero em nome de Jesus que Deus tenha falado, que Deus tenha revelado. Eu espero que Deus tenha, trago a você esse entendimento. Pastor, eu não posso. Pastor, eu não consigo. Tudo bem, tá tudo certo. Irmão, eu já falei para Deus. Digo, Deus, o Senhor vai colocar nessa mentoria quem o Senhor quer. Quem o Senhor escolheu a dedo, porque é algo que nasceu no coração de Deus e quem transforma, quem leva as pessoas para lá é o Senhor. Mas eu sei que você foi abençoado se você passou aqui. E tá tudo bem, irmão. Tá tudo certo, tá? Um beijo no seu coração. Amanhã tem devocional 7h30 da manhã, não esquece. Tem uma palavra de Deus pro teu coração, tá? Um beijo no teu coração, que Deus te abençoe. Deus te livre e te guarde de todo mal em nome de Jesus. Beijo! Fui!